Olá, bestes! A tradução de hoje é de um vídeo do Lindy Hall do dia 18 de maio de 2025, na qual ele explica sobre a coletiva de imprensa que o Grosseiro fez e o fiasco, que foi aquilo. O Lindy Hall, ele revelou que ele já sabia exatamente o que o Kinsey iria expor e por isso ele decidiu fazer esse vídeo com o objetivo de evitar que mais pessoas fossem prejudicadas pelas acusações levianas feitas pelo Kinsey, feitas sem qualquer verificação mínima dos fatos. Aí ele menciona que no centro do caso que o Kinsey planeja divulgar na tal coletiva que nós vimos, está o golpista de New Jersey, que é um estelionatário que aplica golpes, incluindo fraudes com voz modificada com IA, e que, de acordo com o Lindy Hall, esse golpista procurou ele no dia 5 de abril, se apresentando com o nome de Kevin O. E ele fala que após investigar as informações, ele descobriu que o tal homem usava vários nomes falsos. Entre ele, ele utilizava o nome Carl. E constantemente muda de profissão para enganar as pessoas. Ele menciona que na época que o golpista afirmou querer falar com ele sobre o caso do Kim Sung-hyun, durante uma ligação com o Lindy Hall, esse cara disse que trabalhava na indústria do entretenimento e que vivia nos Estados Unidos. Segundo ele, conheceu a Kim Serão por acaso em um pub coreano em New Jersey. E em novembro do ano anterior, trocaram contatos. Aí ele menciona que no dia 12 ou 13 de janeiro deste ano, Kim Serão teria pedido ao golpista um empréstimo de $4.500 e os dois teriam se encontrado em um Starbucks. Nesse encontro, em vez de apresentar documentos, o homem resolveu gravar a suposta conversa. Aí ele menciona que o conteúdo da gravação inclui uma fala onde Kim Serão diz que conheceu Kim Sung-hyun depois de atingir a maioridade e descreveu ele como um bom opá, que seria uma descrição para se referir a um homem mais velho. E ele fala que esses trechos estão claramente registrados nesse áudio. Aí o Lindy Hall ele soltou uma amostra do áudio, na qual mostra ele conversando com o golpista. Ele não mostrou o áudio ainda da Kim Serão em si. 그리고 걔가 혹시라도 미성년자 때 뭐 건드렸으면 내가 지금 삼촌인데 진짜 쫓아간다. 내가 좀 그랬어요. 녹음에 다 있어요. 웃더니 아니라고. 대학교 중대 들어가고부터 아주 잠깐 사귀었고. O Lindy Hall relatou que inicialmente teve dificuldade em acreditar nas alegações feitas pelo golpista até que as evidências fossem devidamente verificadas. Aí ele menciona que no dia 6 de abril ele teve uma conversa com esse homem, conhecido como golpista de New Jersey, e no dia 16 do mesmo mês ele recebeu um arquivo de gravação enviado por ele, contendo uma suposta voz de Kim Serão. Segundo Lindy Hall, a surpresa foi grande, pois a voz era idêntica de Kim Serão. Inclusive, pessoas próximas da atriz também confirmaram que realmente se tratava da voz dela. De forma ainda mais surpreendente, o Lindy Hall revelou que o golpista não apenas enviou o áudio da voz da Kim Serão, mas também compartilhou gravações de conversas telefônicas na qual supostamente ele estava conversando com Kim Sung-hyun e outros indivíduos do canal Grosseiro. Nessas gravações, o golpista afirma que o Kim Sung-hyun teria viajado para os Estados Unidos por volta dos dias 13 e 14 de abril para encontrar com ele pessoalmente. Quando Lindy Hall, a situação começou a se desenrolar como se fosse um jogo de realidade virtual e, diante disso, ele resolveu dar início a um processo de verificação dos fatos. O Lindy Hall explicou que, após análise, foi algo surpreendentemente constatado que a gravação recebida havia sido criada com o uso de tecnologia de inteligência artificial. O golpista de New Jersey teria adicionado sua própria voz e ruídos de fundo para dar um tom mais realista ao áudio. Além disso, foi confirmado que o arquivo de áudio não havia sido reproduzido em janeiro como alegado inicialmente, mas sim após o mês de abril. Ele destacou o quão impressionado ficou com o nível de sofisticação que a tecnologia de IA alcançou. Ao aprofundar as investigações, o Lindy Hall descobriu que o golpista não havia procurado apenas a sua equipe, mas também tentou entrar em contato com o representante do ator Kim Sung-hyun, exigindo uma quantia considerável de dinheiro. No entanto, após analisarem o arquivo de áudio,
os representantes de Kim Soo-hyun o ignoraram, reconhecendo o conteúdo como falso. Diante disso, o Lee Ji-ho também classificou o indivíduo como um golpista e encerrou qualquer tipo de contato. Segundo ele, o método da fraude utilizado era relativamente simples. O golpista abordava as partes interessadas, ouvia aquilo que elas desejavam ouvir e, a partir disso, criava áudios personalizados com as vozes artificialmente geradas, que supostamente confirmavam os interesses dessas pessoas. A primeira versão da gravação, por exemplo, era uma imitação ainda grosseira da voz de Kim Seron, com pouca precisão. E tem mais. O Lee Ji-ho, ele revelou que o golpista passou a inserir nas gravações trechos de áudios extraídos das transmissões feitas por Kwon-chan sobre a falecida Kim Seron, usando um vídeo de IA com imagens de Kim Seron divulgado pelo próprio Kwon. E os áudios relacionados à falecida, o golpista treinou um modelo de Deep Learning. Eu não sei o que é isso, gente, mas enfim. Com o resultado, a qualidade da imitação da voz atingiu um nível bastante elevado, que chegou a enganar até mesmo pessoas próximas da atriz, tornando-se extremamente semelhante à voz real dela. E aqui eu preciso abrir um parêntese, porque lá no Threads eu expliquei algo assim importante sobre isso e eu nem tinha traduzido esse vídeo ainda, que eu falei o seguinte, que quando eu ouvi o áudio dela lá atrás da coletiva de imprensa, né, que supostamente era dela, algo tinha me deixado bastante encucada. Eu mesma traduzi esse áudio e fiquei assim com a pulga atrás da orelha. E por quê? Porque tinha uma gíria naquele áudio que não combinava com o jeito da Kim Seron falar. Era uma gíria que é assim, ó, mijá, significa novato ou mais novo, algo assim. E adivinha quem vive usando essa gíria? O Kwon-chan. Isso é um traço de linguagem dele. Ele fala cheio de palavrão, com esse tipo de expressão. Quando eu ouvia na voz dela, eu achei estranho. E agora, com essa história de deepfake treinado em cima do conteúdo do Kwon, faz todo sentido. E eu estou realmente em choque, porque isso se conecta exatamente com o que eu expliquei no Threads, o padrão de linguagem das pessoas. E quem me segue no Threads vai conectar isso quase que automaticamente. Eu realmente fiquei bastante em choque com essa parte da tradução. Esse, segundo Lee Ji-ho, era o método padrão de abordagem do chamado golpista de New Jersey. Conforme eles iam conversando e eles iam se estendendo, suas declarações iam mudando, até se contradizendo. Em um momento, o golpista dizia ter uma filha de 7 anos e em outro afirmava que a filha estava se preparando para ser uma cantora aspirante. Em determinado ponto, ele alegou possuir uma gravação de Kim Seron que mencionava o nome do Lee Ji-ho. No entanto, ao ser confrontado, já que Kim Seron não conhecia pessoalmente o jornalista, o golpista recuou e disse que o nome do Lee Ji-ho era mencionado apenas de forma genérica. E foi aí que o Lee Ji-ho ele começou a desconfiar e disse que as histórias não batiam e decidiu ignorá-lo por completo. Aí ele menciona que nem todos tiveram o mesmo discernimento, e de acordo com o Lee Ji-ho, Kim Se-hee, do canal Garoceiro, caiu diretamente na armadilha do estelionatário. Abre parênteses aqui, algumas seguidoras no dia da suposta coletiva falaram isso, que acharam que aquilo ali era uma armação pro Garoceiro. Olha só, tá se confirmando. Aí o Lee ele diz que, ironicamente, após inúmeros apelos para que o Garoceiro fizesse uma investigação adequada e checasse os fatos com responsabilidade, ele caiu nesse golpe. Aí o Lee ele menciona que em março, Kim Se-hee, junto do advogado Burji-seo, divulgou capturas de telas que supostamente seriam de conversas via KakaoTalk entre Kim So-hyun e Kim Se-ron, datadas de 2016. No entanto, não apresentaram nenhum dado de verificação, como os valores forense, o que gerou fortes suspeitas de falsificação. Mesmo após solicitações para que o arquivo original fosse revelado, nenhuma resposta foi dada. Em seu desespero, Kim Se-hee teria decidido ir pessoalmente aos Estados Unidos
na tentativa de obter o material forjado diretamente com o golpista de New Jersey, algo que, segundo Lindy Ho, é típico dele, e ele não foi sozinho. O diretor Lee Han, o roteirista Song Han-yoon, ambos integrantes do canal Garosseiro, também participaram da viagem. No entanto, destaca o Lindy Ho que o diretor Han possui conhecimento técnico suficiente para realizar uma análise detalhada sobre o áudio, ou seja, eles estavam totalmente capacitados para identificar que o áudio era manipulado, bastava uma verificação básica. Ainda assim, o Kim Se-hee parecia determinado em divulgar tal gravação, mesmo sabendo que era falsa. E como se não bastasse, o golpista de New Jersey passou a afirmar que foi atacado por uma pessoa supostamente enviada por Kim So-hyun. Além disso, o Lindy Ho revelou que o golpista de New Jersey chegou a enviar uma foto afirmando que teria sido vítima de um ataque. E ao tomar conhecimento da imagem, Kim Se-hee enviou uma mensagem pelo Kakao Talk para o golpista por volta do dia 30 de abril, dizendo, abre aspas, soube disso pela roteirista Song. As preocupações que tínhamos até agora se tornaram realidade. Esses caras realmente são capazes de cometer roubos. A Song está tremendo e chorando ao telefone. Por favor, entre em contato assim que se recuperar. Estou muito preocupado. Fecha aspas. No entanto, a situação foi além. Veio à tona uma conversa de Kakao Talk que sugeria negociações financeiras entre o Kim Se-hee e o golpista, envolvendo divulgação da gravação manipulada. Em uma das mensagens, o golpista escreveu, abre aspas, eu troco isso pela vida da minha esposa e da minha filha. É o que ainda mais decepcionante é que, com tanta pressa, vocês estão tentando trabalhar no arquivo de áudio sem os documentos solicitados pela minha esposa, sem acordos firmados. Eu não entendo como podem mexer com algo que nem é o arquivo original, sem a minha permissão. Vou mandar também para o Kang Yun-soo. No entanto, o Lindy Ho diz que após análise foi descoberto que a suposta foto do ataque sofrido pelo golpista era na verdade uma imagem facilmente localizada em pesquisas simples do Google. E pior, as imagens tinham entre 4 e 10 anos, já muito antigas. E mais uma vez fica evidente o padrão do golpista de New Jersey, recorrer a material falsificado para manipular e enganar seus alvos. O Lindy Ho concluiu denunciando que Kim Se-hee anunciou a tal coletiva de imprensa que a gente já assistiu o fiasco todo. E ele fala que o objetivo era expor os crimes atribuídos ao Kim So-hyun. Em outras palavras, ele estaria prestes a divulgar informações falsas e manipuladas sem qualquer tipo de verificação prévia, num claro movimento para destruir a reputação do ator. Segundo Lee, isso apenas reafirma algo que já ficou evidente, que é que Kim Se-hee não é uma pessoa comprometida com os fatos. Ao tomar conhecimento da coletiva, o Lee afirmou ter certeza de que existe um jornalista verdadeiramente vergonhoso no mundo e esse é o Kim Se-hee. Concordo com você, Lee, concordo. Aqui no Brasil temos criaturas iguais e nem jornalistas são. Continuando. E que na visão dele, o Kim Se-hee está se preparando mais uma vez para manipular a opinião pública, agora utilizando um arquivo de áudio que já se provou ser falsificado, uma falsificação grosseira. O Garosseiro, por meio de suas campanhas recorrentes de desinformação, já causou sérios danos a inúmeras celebridades, na qual ele falou que incluía o Kim Gun-mo, o Park Song, o Han Ye-seo, Eu Jan, Ji-yeon e o ator do Parasita, que a gente já sabe como terminou, né? Para o Lindy Ho é hora de pôr um fim a essa conduta irresponsável. O Garosseiro continua a agir assim, sem qualquer critério de apuração, funcionando como uma verdadeira lâmina de uma arma social que fere indiscriminadamente. E ele encerra com um apelo direto ao público, dizendo que todos se unam para exigir a responsabilização do Kim Se-hee por essas divulgações manipuladas, sem qualquer compromisso com a verdade, e sobre esses danos todos causados a várias pessoas. E aí ele termina com uma frase padrão dele, né? Que ele diz, a verdade pode até demorar, mas ela sempre será revelada. Lindy Ho.